Deus, aquilo que são os fatos, aqueles argumentos, ó Deus, de que tratamos aqui, mas muito mais que isso. Queremos que a sua palavra seja revelada, personalizada, aplicada ao nosso coração. E é somente o Senhor, que é Deus, que sonda o nosso coração, que pode fazer isso. Então nos confronta, Senhor, nos corrige, nos orienta, nos dê direção, nos ensina, porque esse é o nosso desejo, Pai. Sabemos que o Pai, Ele disciplina, Ele corrige, Ele ensina o filho que Ele ama. E nós queremos ser aqui ensinados, porque somos seus filhos, Pai. Queremos pedir Tua bênção, Teu cuidado, proteção sobre a vida daqueles, ó Deus, que não puderam vir por quaisquer razões. Aqueles que estão se dedicando à prova hoje, Deus do Enem, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando também ali, trazendo entendimento, trazendo à luz, ó Deus, todo o conhecimento ali armazenado, Senhor, ensinado, em nome de Jesus. E que nessa manhã possamos ter um encontro pessoal, íntimo, profundo com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Apareceu pra gente. Sempre assim, né? Gosta das pessoas. Ok, então aqui, todo mundo aqui na sala, né, já tem ciência das redes sociais. Então, para saber mais lá no Instagram, no Face, a respeito, né, do que acontece com a juventude. No YouTube, todos os vídeos, né, de divulgação, todos os vídeos a respeito da juventude estão lá, além dos vídeos das nossas aulas, que são todas elas gravadas, né? Você pode assistir lá no canal. Eu vou pedir para que vocês acessem aqui, muito mais para facilitar para vocês. Eu vou usar dois mapas aqui e a letra pode ser ficar pequena, então no celular vocês vão conseguir visualizar melhor, tá bem? Abra uma aula mesmo, tá? O mapa está na aula, tá? Na aula 25, que é esse link aqui. Vou dar um tempinho para vocês, se vocês quiserem acessar. Ok. Faz tempo que eu não uso esse negócio aí, tão legal. Sei que transição, assim, não é uma coisa muito legal para se usar, mas como aqui, né, a gente está dando aula na classe dos jovens, assim, acho bacana, não é nada formal. Ok. Hã? Uma pergunta que ele falou. O que você falou, Rafa? Não, é que o cheiro dele, né, raça. Isso. Obrigado. Pior não. Ficou legal, Rafa. Aqui tá muito. Então, olha só, então nós estamos falando aqui hoje, né, continuando sobre Israel, origem, trajetória e legado. Estamos aqui no período da monarquia, o reino dividido. E a aula hoje é sobre Asa, o rei de Judá. Né? Então, depois de Roboão, né, com a divisão do reino ali, filho de Salomão, a partir da divisão do reino nós temos o filho de Roboão, Abias, que reina por pouquíssimo tempo, né? E aí em seguida ele não segue, né, os caminhos do Senhor, ele faz todo o contrário, poderia ter tudo para que desse certo, mas no entanto ele não faz isso. Então, o filho dele, Asa, ascende ao trono. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dele. Na semana passada, nós tivemos aí uma aula com o Rafa e a Dani sobre o Jeroboão, né? Então, o que acontece aqui, né? Tô vendo lá que é pequeno, né? Não dá para ler muito bem, não achei algo melhor que isso. Então, vamos pensar o que acontece aqui, mais ou menos, na prática. Né? Então, o reino em Salomão ele é dividido, né? A partir de Salomão. Então, a gente tem lá 10 tribos, né? O reino dividido, 10 tribos ao norte, né? E temos ali apenas 2 tribos, né, ao sul. Ao norte nós temos Jeroboão como rei, né? Iniciando uma nova dinastia. Foi Deus quem havia estabelecido isso, né, por consequência do pecado, desobediência de Salomão. Né? Deus havia falado para Salomão que iria rasgar da mão dele o reino e daria 10 partes do reino para o companheiro dele. Esse companheiro, na verdade, era o supervisor do trabalho forçado, do trabalho pesado, né, que era realizado ali no reinado império, na verdade, de Salomão.
Então nós temos agora esse conservo dele, o Jeroboão, reinando com as 10 partes, né, no Reino do Norte. No Reino do Sul, nós temos o filho de Salomão, Roboão, né, que por uma grande bobagem, um momento, né, ali de falta de sabedoria, de consultar a Deus, ele, né, toma uma decisão que gera todo esse desconforto, né, esse partir o reino. Então ele fica com essas 2 partes. Então essa é a nossa realidade aqui, né, esse reino dividido dessa forma. Esse mapa aqui, o meu interesse, na verdade, é que a gente veja um todo, né, tem uma visão mais geral, e que a gente perceba quem são os profetas. Porque nós fomos dizendo em algumas das aulas que os profetas, eles tiveram um papel fundamental no processo da monarquia. Né? Quando eu falo no processo, é nessa construção da monarquia em Israel. Né? Então, eles sempre trouxeram ali, eles fizeram aquela parte que a gente chamou, né, daquele reajuste cronológico, né, também, que agora vai apontar para Cristo, e agora a forma com que Deus governa, né, ali, e anuncia o rei, e orienta o rei a respeito dos caminhos que ele deveria tomar e o que ele não deveria se fazer, quem iria denunciar os desmandos, os pecados da monarquia, seriam os profetas. Esse era o papel e a função deles. Né? Então eles eram os mensageiros, a voz de Deus ali. Então não era mais um juiz, é o rei que reina, mas Deus fala com o profeta que confronta o rei, que orienta o rei. Ok? Então eles têm esse papel fundamental, esse papel importante. Vocês lembram que Roboão ele foi inclusive confrontado a respeito, né, de um dos profetas, se não me engano foi Aías, né? É isso? Que vem e faz uma fala para ele a respeito, né, daquilo que ele estava fazendo. Ele quase entrou em guerra, em confronto direto com o Reino do Norte, e aí o profeta Aías chega para ele e fala, olha, isso provém do Senhor, é melhor não mexer com isso não, né? E aí ele volta, né, desiste de lutar ali, enfim. Começou. Era hoje mesmo. O Israel estava perguntando se ali fazia barulho, né? Que se passa o som. Eu falei, não tem nada. De vez em quando tem a música ali, que fica legal. Vinho de ceia. Vinho de ceia que tem? Então, nós temos aqui, então, falando dos profetas, né? Vamos tentar nos organizar, tá bem bagunçado, ok? Eu vou apontar lá com o laser e vocês dão uma olhada, se quiserem aí, para ficar mais fácil. Então, nós começamos com Saul, né? Nós temos o filho dele, Isbosete, isso, né? Ele que ascende ao trono, ele tem um período ali que ele governa. Depois Davi, né, ascende ao trono. Nós temos aqui 3 filhos, né, com possibilidade ao trono, os mais velhos aqui. Temos Absalão, que tenta usurpar o trono. Temos Adonias, que faz o mesmo, né, depois da morte, inclusive, de Absalão. E temos aqui Salomão, que de fato ascende ao trono, sobre quem era a promessa. Filho de Salomão, Roboão, né, ele se casa com a filha do irmão dele, Absalão, né? E aí ele tem um filho aqui, que é Abias. Nesse período de Roboão, nós temos a divisão do reino. Então nós temos agora o reino do norte, né, esse em rosa, e o reino do sul, agora em verde aqui. E aí, seguindo no reino do sul, nós temos Abias, né, temos Asa, de quem nós estamos falando hoje. Nós vamos ter aqui o Josafá, que é filho de Asa, né, Jorão. Aí nós vamos voltar lá para o reino do norte agora, ok? Então temos lá Jeroboão, né, ele tem um filho Abias também, mas ele não ascende ao trono, quem ascende é o Nadab, não é? Nós temos ali Baasa, que inclusive tem, né, algumas guerras, nós vamos falar um pouco dele aqui com Asa. Elá, Zinri, Onri, né, e Onri e Tivni, eles têm uma disputa aqui durante esse período. E nós temos aqui por fim o Acabe, né? Essa dinastia aqui, Onrida, né, dos filhos de Onri, é a que vai durar um pouco mais no trono, né? Então, durante todo o governo de Asa, que é cerca de 41 anos, nós temos todas essas dinastias aqui acontecendo. Cerca de 7 dinastias acontecendo, enquanto existe uma única no Reino do Sul, que é Asa.
Percebe? Então aqui, Acabe se casa com Jezabel. Né? Vocês lembram, ela não era das filhas de Israel. Né? E ela tem a questão dos deuses, né? De quem ela servia, Aserá, Baal. E aí ela tem 2 filhos, eles têm 2 filhos, né? Azias e Jeorão, que também é parecido com Jorão aqui, filho de Josafá. Acontece uma outra mulher que entra na história dos reis, uma espécie de uma aliança, que é a Atalia. Essa Atalia vai casar com Jeorão, filho de Josafá. Isso parece ser uma aliança política, uma tentativa de unir os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, numa aliança política, né, político-militar. Essa Atalia, ela teria sido ou filha de Acabe e Jezabel, ou cunhada de Acabe e irmã de Jezabel, não se sabe ao certo. Ela é parente de Acabe no fim das contas, tá? Do rei Acabe. E aí agora nós temos essa fusão, então agora nós temos uma mistura, né, na linhagem, né, no sanguíneo ali, entre o reino do norte e o reino do sul nesse processo. Vocês estão me acompanhando aqui? Beleza? Tá. Então, seguindo aqui no reino do sul, né, nós vamos ter agora vários, Jeoacás, né, Azias aqui, eu não lembro agora, Jeoás, isso, Amazias, Uzias. Aí nesse período aqui, ó, nós temos o profeta Joel profetizando, né, falando no reino de Amazias ali, de Joás a respeito eu acho que é Jeoás mesmo, né, falando a respeito dos desmandos. Então o que vai acontecer depois da divisão do reino nos 2 reinos, né, mas muito especificamente no norte, né? O maior número de profetas que se levantam, vocês podem perceber, é para o norte, ok? Ó. Né? Então, no período de Joás aqui, né? No período de Jeroboão II, Zacarias, aqui a gente já está indo para o final, né? Onde quando já vai quase praticamente extinguir o reino do norte, né? Lá em 720 a.C. Aqui nós temos o profeta Jonas, então ele profetiza mais ou menos no mesmo período também que Oséias, Amós, Obadias tem um período de contemporaneidade ali. O profeta Eliseu profetiza durante todos esses reis aqui. Elias, né, aqui começa com Jezabel, Acabe. Então nós temos ali essa gama de profetas profetizando nessa direção. E a respeito do que eles falavam, né, para os reis, né, para a nação em si. Né, eles falavam contra a injustiça social que passa a existir de forma fortíssima depois da divisão do reino, né, os desmandos da monarquia. Então passa a falar a respeito do declínio moral do povo, né, da decadência moral do povo, da decadência da fé, dos costumes da fé judaica, ali no caso da fé, nesse Deus único, né, que havia chamado eles para ser um povo só. Então essa era a fala dos profetas contra esses reis, contra esse povo no caso, e mais particularmente, vocês percebem, no Reino do Norte. Não é que não aconteça aqui, nós vamos ver inclusive Joel falando, né, muito a respeito e trazendo a proposta de que os filhos e as filhas ainda, né, iriam profetizar, a palavra que a gente tem nos dias de hoje, né, falando da maldição, né, sobre, né, do gafanhoto, né, que vinham e comiam todas e não sobrava nada, tudo o que tinha e eles ficavam sem nada. E por que isso acontecia? Né? Porque eles haviam desobedecido o Senhor, eles haviam deixado o Senhor. Então nós vamos ter sempre essa resolução, essa trajetória. O profeta vem e profetiza contra o rei, contra o povo, contra a decadência moral, contra a injustiça social, contra a perda da fé, contra os demandos do rei, que estava ali para estabelecer não o reino dele, mas o reino de Deus. Né? Ok. Nós temos aqui então finalização do Reino do Norte, lá em 720 aproximadamente, antes de Cristo, né? A Síria vai então entrar e vai levar todos eles cativos, né? Nós temos agora um processo de mistura na capital Samaria, alguns são levados para outras nações e povos são levados para Samaria, e o sangue vai se misturando ali, né? Então a gente tem aquela ideia, claro que isso acontece também um pouco antes, mas ali, a rixa é mais antiga do que isso, mas ali principalmente uma das razões porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Eles não são considerados povo
de Israel, legítimo, né? Mas não são mais considerados pela mistura sanguínea. Então nós temos aqui, cerca de um século depois, por conta de uma aliança, de alianças que vão se estabelecendo, nós vamos falar dela, que é a aliança que Asa começa a estabelecer política, né? Isso depois a gente vai ver nas outras, né, nas próximas aulas. Essas alianças vão permitindo um prolongamento da existência de Judá ainda, sem ir para o cativeiro. Porque Judá também se afasta dos caminhos do Senhor, eles o desobedecem. E finalmente, em 540, mais ou menos, eles vão para o cativeiro da Babilônia agora, né? Então a Síria, aqui, o cativeiro babilônico, o profeta Jeremias é quem vai profetizar a respeito disso. Bom, deixa eu respirar agora. Até aqui, tá tranquilo? Vocês estão me acompanhando? Apesar de ser domingo de manhã, horário de verão, todo mundo com sono, eu particularmente não tenho sono. Tá dando para seguir? Sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Aqui é para a gente ter uma visão, você viu? Visão geral, né, dos reis, agora sem aquela bagunça toda, os profetas de meio, aquelas riscos. Então, daqui para lá, percebe lá, né, Acabe e Jezabel, vocês veem que aqui tá ali, ó. Então começa a ter uma certa tentativa de aproximação Reino Norte e Reino Sul, né? Todos os reis de Judá até chegar ao cativeiro aqui e todos os reis de Israel no norte, ok? Tranquilo? Só para que a gente tenha essa clareza. Peguei minha cola aqui. Ok. Uma proposta, então. Como a gente estuda, né, para que isso fique na nossa mente? Você fica olhando um monte de rei, para que serve esse monte de rei? O que tem a ver com isso? Né? O que isso tem a ver com a minha vida, com a minha história, meu dia a dia, né? Comedor de pão, arroz e feijão, né, diário. O que isso significa para mim? Então, é importante para que a gente estabeleça um paralelo e tenha um entendimento a respeito, além do ponto de vista histórico, e consiga fazer uma aplicação. A gente pode fazer um estudo separando ali, por exemplo, Jeroboão, né? Qual era o caráter desse rei, Jeroboão? Que tipo de rei ele era em relação ao caráter dele, né? Ao relacionamento dele com Deus, como ele era, o que Deus falou para ele e como ele agiu em relação ao que Deus falou. Roboão, como era o caráter dele, o que Deus falou, como ele agiu em relação ao que Deus falou. Quanto tempo cada um deles reinou? Permaneceu o governo, né? Durante esse reinado, quais foram as ações deles? Como eles agiram em relação ao povo, em relação a Deus, em relação à própria liderança que exerceram? Então, a gente pode fazer esse estudo dessa forma e a respeito também dos profetas, né? O que os profetas se levantaram para dizer para cada um deles? Então, é uma forma da gente conseguir entender cada um desses reinados, o período em que viveu e conseguir aplicar isso para a nossa vida. Porque só olhar o nominho deles ali, quem seguiu depois de quem, não tem muito efeito, né? Ok. Vamos lá. Isso aqui ainda não é a aula em si, mas é importante para que a gente consiga entender o que vem daqui para frente. Além de conseguir ter um olhar melhor para trás, né, para o passado. Temos 2 livros aí que estamos estudando, né, falando sobre a monarquia e principalmente a divisão da monarquia. Nós temos o livro de 1 Reis que começa contando da história e trajetória de Salomão, né? Esse rei que tem agora esse período de paz, né, que a gente já falou a respeito dessa paz. O livro de Reis, ou os livros de Reis, né, eles têm um aspecto diferente. Reis e Crônicas têm semelhanças, né? Às vezes a gente vai lendo, a gente até se confunde. Nossa, parece que eu já li essa história, né? Acabou de ler, aqui em Reis. Né? Não, mas aqui tem umas coisas que lá não tem, né? E lá tem coisas que aqui não tem. Então, existe uma diferença no livro de Reis e Crônicas, né, em relação ao conteúdo. O livro de Reis, ele é mais do ponto de vista humano. Ele foi escrito ali no início do cativeiro, né, da Babilônia, o cativeiro de Judá.
né? Lá em 545 a 50. Então, nesse período, possivelmente os dois, né, o primeiro e o segundo reis, tenha sido escrito por Jeremias, o profeta, de acordo com a tradição judaica, porque não é mencionado o autor, então ele é tido como desconhecido, né? Poderia ser qualquer um ali naquele período do cativeiro, do início do cativeiro. Então a necessidade talvez de fazer uma compilação e estabelecer essa história dinástica para que ela não se perdesse, apesar do povo estar no cativeiro. Então o livro de Reis, como é antes um pouco ali entre cativeiro, ele traz uma trajetória política e humana dos reis. Ele é um livro político, um livro régio, né? Então a gente tem os reis do norte, os reis de Israel e os reis de Judá, ok? E ele tem esse ponto de vista humano, então, tá? O livro de Crônicas já é um pouco diferenciado, né? A gente vai ter ali no livro de Crônicas algumas histórias que vão abranger desde os livros de Samuel, de 2 Samuel, algumas histórias de 1ª e 2ª Reis, e a um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista divino. O livro de Crônicas, os dois, eles foram escritos após o cativeiro, no final do cativeiro, né? Então ele tem uma outra visão do que seria o reinado de cada um daqueles reis. E uma coisa interessante, o enfoque é em Judá. Israel já tinha sido fazia muito tempo. O foco é em Judá. Então é a dinastia dos reis de Judá. Quando é mencionado um ou outro rei de Israel, é por consequência do que se estava falando de Judá. Entende? Não existe um paralelo como em reis. Esse rei aqui no sul, agora esse rei no norte, agora esse rei no sul. Não existe isso. A gente tem uma sequência dos reis de Judá e, por consequência, é mencionado alguns reis do norte de Israel, né? Porque o norte aqui já não tinha muita importância, digamos, né? Porque quem permaneceu mais tempo fiel ao Senhor teria sido Judá, e porque também é a dinastia davídica, né? Que é a que permanece diante de Deus. Nós temos aqui o sacerdote Esdras, né? O Esdras muito provavelmente tenha sido ele que escreveu mesmo. Ele era um sacerdote, então o ponto de vista dele era um ponto de vista sacerdotal da religião. Então ele traz essa perspectiva divina para o texto, né? Como que a gente sabe isso? Então quando a gente lê sobre a morte de Jeroboão aqui no livro de Reis, né? Vocês devem ter lido na semana passada, ele vai narrar lá: e foi sepultado com seus pais, né? Morreu Jeroboão e ele foi sepultado com seus pais. Ponto de vista humano, é assim que acontece a morte. Acabou. Quando a gente lê a morte de Jeroboão aqui no livro de Crônicas, a gente vai ver um pouquinho diferente. Feriu o Senhor a morte, né? Então a gente tem um ponto de vista divino agora. Ele não simplesmente morreu e foi sepultado com os pais, mas quem o feriu foi o próprio Deus, por causa da desobediência dele. Então já tem essa conotação, entende? Então a gente precisa ter essa perspectiva quando a gente facilita a nossa leitura, ok? Sabe, quando se foi escrito em tempos diferentes, como que alguns capítulos no livro de Reis eles falam assim e todas as outras coisas não estão escritas no livro de Crônicas? No livro das Crônicas, né, do profeta Ido, do profeta Natã, né? Que são outras crônicas essas, né? Não são as crônicas aqui do livro de Crônicas. Né? Ele está falando das crônicas dos reis. Então o profeta Natã, no período do rei Davi. É interessante assim, historicamente não tem muito valor, porque nunca foi encontrado, né? Não tem nada que prove isso. A única evidência é a escrita bíblica. Então a gente acredita que está lá e existe, né? Ou não há muito o que ser feito. Tá? Claro que existem argumentos, situações que vão comprovar ou não, e é legal a gente estudar tudo isso, né? Mas não tem muita... Esse período aqui é um período muito obscuro da história. E como fala, tipo, crônicas, né? E daí você vê, tipo, Jeroboão, daí eu pensava... Você pensa que que era, tipo, uma outra visão... Uma continuidade, talvez. Ou uma outra... tipo, igual o Evangelho, cada discípulo escrevia uma visão daquilo que de acordo com a perspectiva. Tipo, Lucas, médico, de acordo com a especificação.
né? Não, são períodos diferentes, pessoas diferentes com propósitos diferentes. Então aqui eu tenho um livro político, régio. Aqui eu já tenho um livro da religião, um livro sacerdotal. Mais alguma questão sobre isso? Tranquilo? Então vamos indo. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui, que eu não gosto. Ok. Então nós falando aí sobre essa divisão do Reino do Sul e do Norte, os desdobramentos que acontece, né, entre esse fato, né, da história de Israel, a gente precisa pensar quando foi que, a gente apontou isso, né, mas quando foi que isso começou, né? Essa divisão de fato começou a partir de Roboão. Foi Roboão quem iniciou esse processo de divisão do reino? Não foi ele, né? Isso é um pouco anterior. Então a gente vai ler um pouco a respeito disso para ver alguns sinais dessa rixa entre o norte e o sul. A gente já fez isso antes, a gente só vai fazer de uma forma mais direcionada agora, tá bom? Então eu vou pedir a ajuda de vocês. Preciso de 3 voluntários, tá? Para a leitura. O primeiro, 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 8 a 11. 2 Samuel 2, de 8 a 11. Outra pessoa, 2 Samuel, tudo 2 Samuel, pode abrir 2 Samuel que eu tô lá. 19, 41 ao 43. E o terceiro, capítulo 20, versículos 1 e 2. Tudo bem? Quer que repita? Não? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ler o primeiro texto lá. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Esbozete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Esbozete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Esbozete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebron sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Então a gente tem aí uma primeira situação que vai acontecer a respeito dessa divisão, né? Nós temos Davi agora já ungido por Samuel rei, né? E agora com a morte de Saul ele ascenderia ao trono de acordo com a vontade de Deus ali no texto. No entanto, Esbozete, filho de Saul, segue com a dinastia no norte, né? Então a gente tem um período simultâneo ali já de 2 dinastias, uma no norte e uma no sul, tá? Próximo texto, 19. (41 ao 43). 19, do 41 ao 43. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Aí vai ter todo um desdobramento, né, que vai acontecer. Então a gente já tem aí uma outra situação, num outro momento, né, ali naquele momento em que Absalão tenta, se não me engano essa parte, né, que ele tenta usurpar o trono, e aí existe uma disputa agora pelo rei, né? Se Davi ele é mais rei daqueles que são do sul, de quem ele é parente, no caso, né, da tribo de Benjamim, ou se ele é mais do norte, né? De quem de fato ele é rei, quem mais tem direito sobre a dinastia, o reinado de Davi ali, né? É uma disputa que acontece. No capítulo 20, versículo 1 e 2. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba,
filho de Ique, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: abaixo, Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram como Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o Rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Então você vê, sempre teve aqueles que eram a favor pró-Davi e os que eram pró-Saul, pró-dinastia do norte. Né? Então sempre teve uma tensão ali. O que você está trazendo aí? A resistência. Não posso falar, é politicamente incorreto dizer isso aqui. Mas mais ou menos isso, sempre houve esse estado de tensão, né, entre os dois reinos ali, em relação à situação dinástica e quem tinha mais ou menos direitos, né, a respeito dessa questão. Talvez Davi escolheu Jerusalém ali, né? Então acho que isso também deve ter causado como a capital do reino ali, né? Um certo desconforto para o pessoal mais do norte. Que estava no norte, de fato. Então, houve, digamos assim, alguns privilégios, né, que o sul tinha e que o reino do norte não tinha. Né? Mas, assim, né, bom, não vou dar a minha opinião. Vou deixar ela guardada para mim mesmo. Então, o reino do sul e do norte, né, alguns desdobramentos. A gente vê nessa situação já por aí que, apesar da divisão, existem muitas semelhanças e muita proximidade. Quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo situações que vão acontecendo muito semelhantes aqui e ali. Né? A atitude do rei, a postura, como o povo reagiu a essa atitude que esse rei teve. Então a gente vê questões semelhantes. Um profeta que se levanta e fala contra esse rei, ou um profeta que orienta esse rei o que ele deve fazer naquela situação. A mesma coisa acontece no sul. Então, existem situações que elas convergem, que elas são muito relacionadas, muito próximas. No entanto, né, nunca se perde, depois da divisão do reino, a autonomia dos dois. Então, vai ter sempre o norte e a dinastia, a ordem dinástica e o reino do norte. Sempre o reino do sul, a dinastia. Nunca mais a gente tem uma situação de fusão, a não ser por uma aliança política, né? Alguma questão nesse sentido, mas não mais um povo. Não mais um povo. Né? Dissolveu-se. Nós temos aqui algum aproveitamento, essa exposição separada, quando fala no norte acontecia isso, fulano de tal reinava lá. No sul era fulano de tal e acontecia desse jeito e reinou tantos anos. Quando a gente vê dessa forma separado, embora eles se conectem o tempo todo, né, eles aconteçam até ao mesmo tempo, né, a gente tem uma visão melhor, né, em relação ao ponto de vista, em relação aos graus de proximidade e diferenciação entre um e outro. Facilita isso, a gente coloca aí em paralelo e aí a gente consegue distinguir um e outro, entende? Essa exposição separada provoca isso. Então tem, em certa medida, algo positivo em separar a leitura dos dois. A gente sempre vai ter, em relação aos desdobramentos aqui, né, problemas das divisas entre Judá e Israel. Né? O que seriam problemas das divisas entre Judá e Israel? Vocês lembram disso? Acho que na semana passada o Rafa falou um pouco e a Dani sobre isso. Né? A gente está falando do território, das divisas do território. Judá e Israel sempre houve tensão. Né? Vocês comentaram, vocês lembram alguma coisa a respeito disso? Não? Ok. Os universitários também. Guerra especificamente? Isso. Ah, sim. Qual que era o interesse dessas guerras? Disputa. Disputa de território. Quem cerca aqui, não. Não é aquela coisa de... O meu é aqui, não, é aqui, não, é aqui, né? Ou seja, olha só, a principal razão, maior razão dessas disputas, né, um dos motivos, nós vemos ali Israel, né, aqui, e vemos Judá. Aqui no meio, em Judá, na transição, na linha divisória aqui, nós temos a capital Jerusalém.
onde estava o templo do Senhor, o templo de Salomão, o centro do culto, né, em Israel. E nós sempre sabemos a importância de tudo isso, falamos abundantemente a respeito disso. E então a gente olha aqui, o norte tendo muito fácil acesso, o acesso mais fácil era por as montanhas, que era nessa separação aqui. Então esse era o lugar sempre ali onde havia essa tentativa de disputa de entrar e recuperar a capital Jerusalém, né, ou ganhar espaço, ou invadir propriamente Judá. Então a gente sempre vai ver essa tentativa por esse lugar. Nós temos, há muito tempo depois de Cristo, inclusive, algumas invasões que aproveitaram essa trajetória. Né? Ali, nada de Judá mais, nada de Israel, mas né, uma outra situação nessa mesma região. Porque era uma região muito fácil de acesso. Né? Então, para Judá é muito importante ganhar um pouco a mais de vantagem para conseguir fortalecer muros que impedissem a entrada do povo para cá e defendesse principalmente ali a capital Jerusalém e o templo. Né? Então ela queria anexar território Israel. E aí a gente tem o contrário, o norte querendo o oposto justamente. Né? Eles queriam uma parte que eram deles. Havia também ali uma situação, estava bem no meio, né, daquilo que seria de direito de terras para o norte, direito de terras para o sul, por ocasião das divisões lá de Josué, quando eles se assentaram na terra. Né? Mas nós sabemos que o norte não chegou a ter vantagem sobre o sul. Né? Essa disputa, ela continuou ocorrendo durante o reinado de Roboão, iniciou ali. Depois nós temos a disputa dando sequência no reinado de Abias. Né? E eles não vão conseguir resolver essa situação. Essa situação fica tensa. Quando finalmente nós temos Asa no reinado, agora, né, nós temos agora um período de paz e de fato ele consegue, não completamente, mas ele consegue recuperar um pouco dessas terras, né, os arredores de Jerusalém, como em volta de Jerusalém estão os montes. Né? Então ele consegue recuperar os montes ali, o território, e levantar fronteiras ali, né, e defesas. Isso acontece por conta dessa diplomacia com o Ben-Hadad, né? Então ele vai se aliar ao Ben-Hadad aqui, né? E ele vai estabelecer agora pois é, o nome dele, eu não tenho culpa, o nome dele. E aí ele vai fazer uma aliança política que ele não deveria ter feito. Isso vai ter desdobramentos sérios lá na frente. O profeta, inclusive, vai chegar, o profeta Hanani, confrontá-lo a respeito dessa aliança que ele fez. Né? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Eu estou falando rápido um pouco isso aqui, porque isso aqui é o que trata a aula, e a aula é bem curtinha. Né? Então, se eu não gastar muito tempo aqui falando os detalhes, a gente vai acabar a aula assim, tchau. O anexo ao território de Jerusalém. Então nós temos essa questão. Ele então consegue estabelecer essas fortificações, né? Os combates por hora são encerrados ali. Nós temos esse anexo do território então que era do norte para o sul. E Asa tem um período de reinado de 40 anos. Veja só, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. Né? Os outros não tiveram tanto sucesso. Aí Asa reina 40 anos. Né? Então nós vamos lá, durante 40 anos nós temos 7 dinastias sendo levantadas no norte. Como que o Senhor gostou do norte, né? Pela ação que eles tiveram em levantar aquele bezerro de ouro, no caso de Jeroboão. Acontece então aqui uma proposta de paz, né? Com Judá, mas a partir de Israel, não de Judá. Porque agora as tropas, né, são os assírios, né, que eles se alianciam. Elas então agora vão invadir Israel e vão lutar contra Israel por causa dessa aliança. Que eles têm facilidade de acessar. E aí então o norte não tem mais o que fazer e eles precisam baixar a guarda, né, e fazer essa proposta de paz então com Judá. Então existe um período ali, né, sem grandes tensões do período do governo de Asa. Beleza, vamos lá. Vamos abrir o lado de cá. Primeira Reis, abre Jeroboão lá. Primeira Reis 14,
versículo 10, eu leio 10, Mica, e o pessoal aqui do 15, o 15 e o 16, tá? 1 Reis 14, aqui o 10, o 15 e 16. Do lado de cá, 1 Reis 14, do 22 ao 27. Tá bem? Vai lendo assim em cada um versículo, tá bom? Pode ser? É bom que a gente lê assim, daí a gente não dorme muito. Não dorme muito. Hã? Não dorme muito. Não dorme muito. Vai lá, Mica, lê um pedaço pra gente. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer da sua família como se varre esterco. Uau! Nossa. Deus está falando para quem isso aí? Jeroboão, esse cara que fez o bezerro, que fez o oposto que Deus tinha falado. Deus teria estabelecido a dinastia dele, assim como fez com Davi. No entanto, ele quis fazer uma inovação, né? Um anexo ao culto, né? Que diferente. Mudar, fazer uma moda pessoal, particular. Modernizar, né? Isso é interessante. Quando a gente, né, vocês retomaram um pouco a respeito disso na aula, né? Quando a gente tenta, às vezes, inventar formas, né, e caminhos que a gente acha que são muito legais para agradar a Deus. Né? Deus não está interessado nisso, Deus está interessado em obediência. Quando Saul, ele quis agradar o povo e ele quis criar uma forma diferenciada, né, para facilitar e acalmar o povo, já que era o povo de Deus, e Deus já tinha dado o reino para ele, ele foi lá e fez um sacrifício, sem ser sacerdote. Não só o fato dele, ele não obedeceu, não esperou o profeta chegar. Né? O profeta era o mensageiro de Deus, era a voz de Deus, que ele desrespeitou. Né? E ele perdeu o reinado dele por causa disso. Então, a gente vê Jeroboão indo mais ou menos no mesmo caminho. Né? E a gente tem esse cuidado. Deus está interessado em obediência. Deus não premia a desobediência. A bênção é para quem obedece. Não adianta andar distante, afastado de Deus, andando em caminhos que não são os caminhos que Deus propôs, né? E querer ser abençoado. Isso não vai acontecer. Bênção segue a obediência. Vai lá, sequência. 15 e 16. E 14. E o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como um junco balançando na água. Ele se sarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados, e o espalhará para além do Eufrates, pois provocar a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos seus pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Questão de gerações, né? Então, pelos pecados que Jeroboão cometeu e levou o povo a pecar, então agora toda uma geração está condenada. Não é só a dinastia de Jeroboão, mas era tudo aquilo que dizia respeito a ele, inclusive, né? Que estava debaixo da orientação dele ali. Então, a importância da gente se atentar em relação a isso também, né? Isso tem consequências de gerações, um ato de desobediência a Deus. Vai lá, vamos ver agora sobre o Roboão. Como a gente finalizou com o Roboão? A de lá. 14, 22, começa do 22. Até onde? É até o 27, né? Lê cada um, lê um, né? Quem começa? Começa com a Tânia aqui, então. Vai lá. Judá fez o que o Senhor lhe prova, pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa mais do que seus antepassados tinham feito. Porque também eles edificaram altos e colunas, e asserim sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Acabou? Já foi o 7? No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Foi? Foi. Então, Faltou 27. No lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei.
Perdeu esse primor. Ele fez uma cara assim, tipo, como assim? Era minha vez. Olha só, né? Então, Roboão, você percebe que no reinado dele, né, o povo em Judá não estava com aquela belezinha, aquela coisa assim, né? Pureza, santidade ao Senhor. Não. Havia idolatria, havia prostitutos cultuais ali, né? Adoração à deusa da fertilidade. Tinha ali, né, muitas situações que ofendiam a Deus, na verdade, que despertavam a ira de Deus. Tinha os altos, né, os idólatras que haviam sido levantados na nação. Então, muitas situações complexas, né? A mãe de Jeroboão, de Roboão, vocês lembram quem ela era? Ele fala lá no texto, né, essa ênfase, né? A mãe dele era Maaca, que era uma moabita, né? Então dá essa ênfase e aí em seguida fala sobre essas situações de idolatria, né? Tudo isso que acontece no governo. Então, terminou dessa forma, né? Então a gente já teve Abias, vocês comentaram um pouco sobre ele, que ele tem toda uma relação com Jeroboão, né? Acaba o reinado de Abias, filho de Roboão, ele fica pouco tempo, e agora a gente já tem Asa, né? Levantando aí como rei. Em 2 Crônicas 16:9 fala algo muito importante aqui a respeito não somente do Asa, mas que é para a nossa vida e para que a gente entenda todo o contexto e toda a história do que significa o reinado de Asa. Uma espécie de resumo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. No final do reinado de Asa, no período que vai narrando a morte dele, vai dizer ali que ele serviu ao Senhor como seus pais, mas o coração dele não foi totalmente dedicado ao Senhor. Nós vamos ver por que não foi. E aqui a gente tem em Crônicas essa visão que a gente falou, né, do ponto de vista divino, sacerdotal. Faltou a ele dedicar totalmente o coração. Enquanto ele dedicou, o Senhor o fortaleceu. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós. Para Deus não existe obedecer um pouco. Existe obediência e desobediência. Não tem uma negociação, não tem. Né? Eu fazer uma coisa mais ou menos, não tem. Ou eu obedeço a Deus, ou eu não obedeço a Deus. Né? Obediência pressupõe o coração inteiro dele. Ele não quer partes, ele não quer um coração fragmentado. Ele quer um coração inteiro para ele poder reformar e habitar ali, fazer um bom cômodo para que o Espírito Santo habite. Né? Ele não quer só uma edícula do nosso coração. Então, mais ou menos isso que aconteceu com Asa. Deixa eu ver aqui. Ok. O Asa, ele, em relação ao legado, né? A gente falou Israel, origem, trajetória e legado. Em relação ao legado, ele herdou B.O. da família dele, né? Essa foi a herança. Duas contas. Duas contas, isso. Que ele herdou todas as contas que Salomão não pagou, Roboão não pagou, Abias não pagou, e agora está sobre ele toda a responsabilidade da dívida, né? Então, ele herdou, assumiu o reinado, né? E aí, em seguida, ele tem lá altares por toda a nação a culto pagão. Né? No caso, a avó dele, né? Que é Maaca. Objetos de idolatria nas casas, na nação inteira, espalhado em todos os lugares. Ele herdou um território cuja relação de tensão, não é, de disputa, vinha de anos, né? Desde o tataravô dele lá, Saul. Então ele vem aqui com aquele peso, o encargo de consertar tudo isso durante um reinado. Né? E ele não tinha assim todo o apoio, né? Não, ele tinha ali 2 tribos a favor dele e não totalmente, né? Porque sempre existem ali aqueles que não são tanto, né? E ele herda tudo isso. Né? Esse é o legado que vem. Agora, cara, ó, tá aqui, agora você paga. Né? Tá na sua mão. É sua responsabilidade. Isso acontece com a gente.
A gente nasce, vem ao mundo bonitinho, bebezinho fofinho, né? E a gente traz dentro da gente toda uma herança, né, biológica e espiritual de pecado, vinda de Adão. Toda uma trajetória que começou lá no Éden. Uma herança de desobediência, uma herança de egoísmo, de indiferença, de malignidade, perversão. Nós nascemos lindinhos, fofinhos com tudo isso dentro da gente. Com essa herança, com essa dívida do pecado que gera morte, né? Além disso, como se não bastasse, nós temos os atos de desobediência dos nossos pais, nossos ascendentes, né? Que vem nos sobrecarregar ainda mais de pecado, né? De perseguições, de situações. E agora, como a gente lida com tudo isso? O que nós estamos, percebe, em desvantagem. Se fosse como Asa, que uma questão militar, militarmente estamos em desvantagem. Não temos homens de guerra suficiente para confrontar todo esse inimigo. É impossível para nós. Eu vou terminar aqui nessa parte triste, a gente dá sequência e chega na parte feliz, tá? Então, Asa propõe, né, algumas renovações. Né? Tudo bem, então a dívida está aqui, o reino dividido, essa história toda, a parte que me cabe no reino é essa aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, gente, a gente vai reformar isso aqui. A gente vai começar organizando todas as coisas aqui, né? Colocando em dia tudo que precisa ser colocado. Antes de acontecer um processo de renovação, tem que acontecer reforma. Né? Vocês já reformaram a casa? Já viram reforma? Aqueles programas de reforma é bem bacana, né? O povo fica bem estressado. Ai, faltam muitos dias para entregar a reforma, né? 10 dias, a gente fica 5 anos. Né? Então tá, né? Então, nesse processo todo de reforma, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Crônicas e Reis vai dizer isso aqui. Ele fez o que era reto. Né? E o que era reto? Né? Ele vai falar a respeito dessas reformas. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui ó, as reformas, que eu não sei se eu coloquei no... Isso. O que ele reformou? Melhor apagar, né? Tá ruim de ler. Melhor? O que ele reformou? Ele reformou a vida espiritual e a vida da nação, a vida nacional, né? Do Estado ali, em Jerusalém, né? E de toda a região de Judá. Olha, ele expulsou do país os prostitutos cultuais e fez dele e desfez os ídolos do seu pai. Quando ele fala do seu pai, não é necessariamente Abias, né? Também, mas aqueles que haviam, né, já antes estabelecido, a mãe, a avó, né? Mas ali em especial a gente sabe Abias porque Abias não andou e não fez o que era reto de acordo com o Senhor. Né? Ele, na verdade, seguiu os caminhos de Jeroboão lá, do Reino do Norte. Ele depois, Maaca, sua avó. Alguns textos vão dizer sua mãe, mas Maaca não era mãe de Asa, ela era esposa de Roboão, no caso, né, o avô de Asa. Então ela era avó, ok? A Moabita. Ela tinha um cargo. Não sei quem deu para ela, mas ela tinha um cargo de rainha, mãe, que deveria ter alguma função política, inclusive. E depor ela do cargo dizia respeito, provavelmente, às relações de idolatria. Olha a coragem desse homem. Ele virou para um parente muito próximo. A vovozinha, bonitinha, de coquinho, às vezes, cabelinho branquinho, fofinha, linda. Falou, minha querida, tchau. Não tem lugar para você aqui nesse reino, nesse governo. Você não pode. Difícil, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de romper com alguns laços e alguns padrões, né? Cuidado com isso que eu estou falando, né? Vai sair brigando com todo mundo aí, não é o objetivo, né? Nós somos pacificadores do reino. Mas às vezes a gente precisa romper com algumas estruturas de relacionamento que estão trazendo sobre nós peso de maldição,
e desagradando a Deus. E a gente insiste, às vezes, nesses relacionamentos. Né? A gente insiste em nos relacionarmos com a idolatria desses relacionamentos. E ele teve a coragem de tirar tudo aquilo que impedia que Deus reinasse. No caso aqui, a avó dele impedia que Deus reinasse sobre a nação, espiritual, né, e politicamente. Então, a proposta em Asa aqui, né, falando daquilo que estava dizendo desde o início, como a gente aplica isso na nossa vida, a respeito do caráter dele, o que ele fez aqui, parte dele fez o que era reto diante do Senhor, foi isso. Ele teve a coragem de tirar da vida dele, jogar fora tudo aquilo que não dizia respeito ao Senhor, todo o lixo que foi sendo acumulado no decorrer dos anos e das gerações. Não falo só de maldições hereditárias, não falo somente dessas heranças. Né? Mas daquelas heranças que nós também precisamos nos responsabilizar por elas, que nós vamos acumulando no decorrer da nossa trajetória aqui. Os vínculos que nós estabelecemos, os lugares aonde vamos, os tipos de relacionamentos, a forma desses relacionamentos, a gente precisa ter essa coragem de colocar para fora. Os sentimentos que a gente vai nutrindo no nosso coração de inveja, de ódio, de amargura, de falta de perdão. Né? Isso precisa sair. Para se ter uma renovação, preciso ter reforma. Reforma significa tirar fora tudo aquilo que está errado, que é corrupto. Né? Os reis que foram reformadores em Israel, eles fizeram isso. Né? Eles estabeleceram ali princípios de justiça. Né? Flua a justiça como um rio caudaloso. Né? O Amós vai falar muito a respeito, o profeta Amós, de justiça. Então, esse estabelecer a justiça do reino, né, e isso pressupõe antes o quê? Toda a corrupção vai precisar sair agora. Eu preciso tirar tudo aquilo que é erva daninha. Quando você vai cuidar, né, da grama lá na sua casa, se você mora em casa, ou se alguém vai cuidar da grama, provavelmente que tem próximo da sua casa, né, o gramado, o jardim, e tem lá um monte de erva daninha, ele não começa adubando a terra, né, e plantando uma nova grama para que fique tudo. Não dá, ela vai morrer junto ali com o restante que tem de errado naquela terra. Ele precisa primeiro arrancar tudo aquilo que não faz parte, os espinhos, os abrolhos, tem que arrancar tudo fora, a erva daninha. E aí depois preparar aquela terra, para depois receber um processo de renovação. Então às vezes a gente está querendo a renovação antes de fazer reforma. Reforma é arrependimento. E a base da reforma, que é o que todos os reis de Israel que foram reformadores estabeleceram, foi palavra de Deus. Eles voltaram para a palavra de Deus. Isso é avivamento, isso é reforma. É a volta para a palavra, para os princípios da palavra que Deus estabeleceu desde o início. De onde nós nos afastamos. E vamos nos afastando. Então, é o voltar ao início de tudo. O pastor Luciano usou esse texto, né? Ontem ele falou, Oséias vai falar a respeito disso, né? Volta, pois, aonde você tem caído, porque é pelos pecados que você tem caído. Então volta lá e conserta, para depois seguir. Não tem como renovar sem reformar. A reforma protestante começou aí. Em todos os lugares onde ela foi acontecendo, né, os grandes pais da reforma, eles tiveram contato com a palavra, e aquele contato trouxe revelação e transformação, confrontou, né, aquela questão de que a palavra, o Lutero falou isso, né, essa palavra, ela tem que me matar, ela é minha inimiga dessa natureza. O objetivo dela é matar essa natureza. Então ele mandou o povo observar a lei, o mandamento de Deus, né? E aí então ele renovou o altar. Aqui vocês podem fazer essa leitura, não vou ler agora que é bastante leitura, né? O capítulo todo 15, né? E aqui o capítulo 14, 4. Foi toda essa reforma, toda essa ação que ele teve, né? Por fim ele renovou o altar do Senhor. Às vezes a gente está precisando exatamente disso, né? Para que a gente comece a reforma, a gente precisa se perguntar: onde é que está o lugar do altar do Senhor na minha vida? O altar de intimidade, onde é que ele está? Que lugar que ele está posicionado?
E aí eu preciso saber se eu preciso de uma reforma, que reforma, o que precisa sair para que o altar seja renovado. Os anos de paz, então, no reinado de Asa. Né? A gente teve aí 41 anos aí, mais ou menos. Teve uma tensãozinha ali, mas de paz. Né? Ele, nesse período, ele fez algo muito importante. Né? Que a gente precisa aprender com ele e fazer isso na nossa vida. Sabe aquele tempo assim que não tem conflito, tá tudo legal, a gente vem no culto e é tudo bom, a gente encontra os irmãos e é aquela alegria, a família tá assim, aquela família Margarina, Doriana, também foi de monte, tá tudo ótimo, entendeu? Você vai falar com Deus e flui, aquela coisa, Nessa hora, esse momento em que tem um pouco mais de, né, não é tanto assim, né, mas a gente sempre tem assim, né, a Delma, que foi minha discipuladora, ela costumava dizer isso, né, ela falava assim, Fá, eu vinha naquele início, né, no discipulado, reclamando para ela que tudo ficou tudo mais difícil depois que eu me converti, ficou tão pior, tudo ficou tão difícil, e ela falou assim, olha, a vida cristã é assim, deserto, vale, né, montanha, deserto, vale, montanha, deserto, vale. Eu falei, e onde está a parte boa? Então, às vezes, nesse período de deserto, né, ele coloca um tapete vermelho, assim, para a gente passar por ele. Mas daqui a pouco acaba e começa o deserto de novo. Né? Então, nesse período de tapete vermelho, esse período de celebridade, né, tá tudo bem? Nesse período é o momento não da gente descansar. Né? A palavra fala lá em Efésios, né, no capítulo 6, para que a gente permaneça, né, vestidos das armaduras de justiça, para que nós permaneçamos no dia mau e depois de havendo feito tudo, permanecermos ainda de pé. Então eu tenho que lutar no dia mau, até o dia mau, e depois de tudo vencido, eu tenho que ainda conseguir permanecer de pé. Então nesse período de paz, não é um período de descanso. Não tem período de descanso. Descanso é só no Senhor e na glória. Tem um momento de oração, você tem um dia de Deus. O restante é esse estado de tensão. Não tem uma pausa, né? No momento de pausa, porque no reino eu estou avançando ou eu estou retrocedendo, não tem neutro, modo neutro, né? Do câmbio automático, não tem neutro. Tenta pôr neutro na descida, vê o que acontece. Ponto morto no carro, o que acontece? Banguela, vai cair, vai descer, né? Não tem jeito, não tem freio, entende? Ou eu avanço ou eu estou retrocedendo. Então, a proposta de Asa foi o seguinte, olha o texto lá, vou deixar vocês lerem que eu preciso descansar minha garganta. Vai lá, 1, 2, 3, foi. Nossa, Em voz alta? meu Deus do céu, voz alta, vai lá. 1, 2, 3 e foi. Vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles estão construir e prosperar. Meu Deus do céu, é horário de verão, gente? É horário de verão. Vocês sabem que dia que é hoje? Meu Deus do céu. Vocês entenderam? Vocês leram pelo menos? Pelo menos? Até a parte da porta. Até a porta, tá ok? Olha só, então ele levantou aqui defesas, muros ao redor de Jerusalém. Lembram que Jerusalém era um lugar fácil de acesso para as invasões, não é? E agora ele levanta esses muros de defesa ao redor. Então agora, galera, parou, vocês não vão mais entrar aqui, já era, tá bom? Fortificado com torres, portas e trancas. Não dava para entrar, entende? Não dava. Claro que dava, mas né, ficou protegido. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Isso é importante. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Aquilo que nós temos só é nosso enquanto buscamos ao Senhor. Quando deixamos de buscar, aquilo não é mais nosso. Só é nosso porque buscamos a Ele.
nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz nas fronteiras, ou seja, né, os irmãos deles ali, com Israel. Então eles construíram e prosperaram, entende? Nesse período de paz, é esse período de levantar a defesa. É período de levantar os muros, de fortalecer, né, as guarnições ali. A gente vê ele levantando especificamente 2 lugares fronteiriços, né? Que um deles é Mispá, que é mais conhecido. Mispá e... eu não lembro o nome da outra, não. Deixa eu ver. Não achei. Geba e Mispá. São 2 fronteiras. Então, olha só que esperto, né? Um deles era a fortificação de Israel contra Judá. Imagine, está tudo levantado aqui, o muro, todas as armas e tudo apontado para lá, digamos, né? Para o reino do sul, para Judá, para Jerusalém, porque era Israel que tinha levantado. Aí agora, ele não só destrói, né, todo o povo para levantar e construir os muros ali, mas ele pega essa fortaleza, ele pede, né, o pessoal do reino dele lá, pega todo esse material e reconstrói essa fortaleza e aponta para lá agora, o que os outros haviam construído. Agora é apontado para o reino do norte, né? E além disso, ele constrói essa outra fortaleza em Jericó, né? Ele fortalece os muros de Jerusalém ali. Então, um período de reforçar defesas. Estou acabando, gente. Vocês já vão descansar. A guerra contra Baasa, rei de Israel, né? Nesse período anterior das reformas, eu queria que vocês abrissem aí, a gente vai abrir junto, 2 Crônicas 15. 2 Crônicas 15, versículo de 1 a 7. Ele vai falar sobre um profeta, que é esse primeiro momento aí, em que o rei Asa, ele vai ter uma primeira guerra. É uma guerra contra o etíope, Zerá. 15, do 1 ao 7. Acharam aí? Sim? Vamos ler. Fez também... peguei 1 Crônicas, viu? Isso. É 2 Crônicas. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, o profeta, né? Então saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Bem importante isso aqui, né? O Senhor está convosco, enquanto vocês estão com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, vamos ver o 8 aqui. Asa, as palavras do profeta, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá, de Benjamim. Você percebe? Aqui uma pausa agora. A reforma que Asa fez foi por conta do encorajamento da palavra de Deus através do profeta Azarias. Ele ouviu aquela mensagem e ele se posicionou. Então é assim? Então, rainha mãe, cai fora. Postes ídolos, destruam todos. Prostitutos cultuais, voltem para as terras de vocês. Aqui não, né? Ele fez a limpeza, né? E Deus o livrou. Então, depois disso, né? Então ele teve esse enfrentamento, né? Antes disso, na verdade, com o etíope, lá em Crônicas 15, volta 14, volta um pouquinho, versículo 11. Ele tinha um exército de 1 milhão de homens e 300 carros para lutar contra Asa. 1 milhão. Né? Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa
socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O que Deus fez na sequência? No versículo 12, aí? Derrotou os etíopes. Derrotou os etíopes. Foi Asa que derrotou os etíopes? Sim. Não foi. Foi Deus. Ele não tinha um exército preparado o suficiente, ele não tinha homens, ele não tinha carros de guerra para lutar contra esse povo. Né? E quando ele clama a Deus, Deus se levanta agora em defesa deles. Deus agora se levanta como aquele general de guerra, não é? E a única coisa que Asa tinha a favor, e a nação, ali, o povo de Judá, era a presença de Deus no meio deles. A defesa deles era essa. Eles não tinham mais nada. Aí então nós temos uma outra guerra um pouco depois. Até agora a gente falou da parte boa de Asa. Né? Vocês acharam bom o que ele fez até agora? Médio. Né? Tá andando certinho. Né? Bonito, inspira a gente a servir a Deus melhor. Só que aí ele chega aqui e tem uma situação com outro rei aqui, o rei de Israel, Baasa aqui, né? Descendente, é uma outra dinastia na verdade. Olha lá, 2 Crônicas 16, 7 a 9, né? Então naquela época o vidente Anani agora é um outro profeta, e vidente é a mesma palavra profeta, né? O estilo de profeta que era daqui no Antigo Testamento. Ele foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda do rei da Síria, é Síria, não é a Síria, né? E não o Senhor seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Você poderia ter destruído. No entanto, você fez aliança com eles, porque teve medo, né? Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso? Está falando dessa outra que a gente acabou de ler. Com uma grande multidão, 1 milhão, né, de carros e cavalos. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, você terá que enfrentar guerras. Você viu a loucura que ele fez? Por causa dessa politicagem, você não querer resolver a situação comigo, você vai agora enfrentar com homens. Davi, uma vez, ele ora a Deus, né? Ele fala: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos do homem. O Senhor fere, mas o Senhor sabe. E o Senhor é misericordioso, o homem não tem misericórdia. E de fato é isso que vai acontecer, uma sucessão de guerras, sucessão de confrontos, de combates, até chegar no ápice, né, do cativeiro babilônico, né, em que de fato o povo é levado de forma vergonhosa e humilhante, né, para o cativeiro por desobedecer ao Senhor. Então, ele não busca totalmente o Senhor. Isso aqui é uma curiosidade, né? Eu achei super interessante. Essa cabeça aqui foi descoberta em 2017, no caso, no ano passado, né, pelos arqueólogos. E como eu falei para vocês no início, esse período da história dos reis não tem muita precisão histórica de artefatos e fatos históricos para a gente. Isso daqui é algo muito importante, né? Porque foi descoberto justamente, inclusive o terreno onde foi descoberto é citado aqui nesse período de Asa, né? Essa cabeça teria sido de Ben-Hadad, justamente o general, o rei da Síria ali, que ele fez aliança, ou seria o Azael de Damasco, ou ainda o rei Acabe, ou o Jeú de Israel, Etibal de Tiro. Poderia ser qualquer um desses reis aqui. Então, é algo que, assim, para nós, historicamente, em termos de história geral, mas história bíblica, isso é muito importante. Foi descoberto agora, recente, em 2017. Né? Então, bastante importante para essa questão de compor esse período histórico do que de fato existiu, em que momento foi esse período, né? Que reis foram esses que são citados aqui, mas cronologicamente na história a gente não acha muito comparação, né? Comparação. Então, só uma curiosidade. Bonitinho, né? Então, o objetivo para nós aqui dessa aula é a gente fazer essa reflexão, né? Esse refresh aí,
primeiro, de reconstruir o nosso altar particular, de repensar como ele está. Como está o meu relacionamento de intimidade com Deus, o meu lugar secreto, o que Ele tem falado comigo, que lugar é aquele? Será que tem lenha o suficiente naquele altar? Será que tem fogo além de lenha ou só lenha? Mas não queima. Será que misturado ali não tem resto de papel com graveto, com lixo que precisa ser removido? Reforme sua vida então pela palavra. É ela que vai nos dar o parâmetro do que entra e do que não entra. Ela é aquilo que faz aquela lavagem, não é? A lavagem da regeneração pelo Espírito, pela palavra de Deus. É a palavra que vai fazer essa limpeza. E essa proposta de renovação do altar, da renovação da aliança com Deus, que é o que Asa não fez. No fim da vida de Asa aconteceu algo muito triste. Deixa eu ver se eu encontro aqui, no capítulo 15 de 2 Crônicas. Não é 15 de Crônicas, não, vai ser Reis mesmo. 1 Reis 15. Esse aqui. Só para a gente encerrar, eu queria ler isso aqui, falando a respeito desse final da vida de Asa. Só não estou achando, né? 23, 24, não? 15, 23, 24? No qual você está vendo? Crônicas? Eu estava vendo Crônicas aqui, mas aqui no Crônicas é uma referência de 1 Reis 15, 23, 24. Tá, pode ler ele então, veja se é esse. 1 Reis 15, 23. Fala no final da vida dele. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, e os seus atos de coragem, as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história de reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no seu lugar. É esse texto, mas não sei se é aí exatamente, porque ele fala, 2 Crônicas 16, 10, eu acho. É exatamente isso, Rafa, mas ele faz... Asa se irou tanto com o vidente por lhe ter dito que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Os demais, no 30º ano, aí ele fala que morreu também com doença nos pés. Mas ele faz um reparo aí sobre essa enfermidade. Vamos ver lá, 16, 10 e 11 e 12. Então, no 10, que o Gu acabou de ler aqui, ele, depois que o profeta falou isso para ele, confrontou ele a respeito de ele não buscar o Senhor, a gente tem essa atitude aqui. Ele se indignou contra o vidente, contra o profeta. Ao invés de ele acolher essa palavra e se arrepender, não, ele se indignou contra o profeta e ele passou a oprimir pessoas do povo. Foi mais ou menos o que os pais dele fizeram também. Aí, além disso, ele mandou o profeta para a prisão, inclusive, No 12, no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. Então, embora ele tivesse essa enfermidade, como fala ali no texto, ele não buscou a Deus. Foi grave, ainda assim o coração dele se endureceu. Ele procurou, de novo, só ajuda humana. Não é problema buscar ajuda com o médico, o problema é que ele só buscou ajuda com os médicos. O problema é que ele foi a fazer aliança contra o inimigo para não entrar em guerra contra o povo que Deus teria dado vitória para ele, se ele entrasse em guerra e buscasse a Deus. E isso custou toda uma dinastia, todo um legado. Então, fica para nós essa ideia e essa mensagem da ação de Asa. O coração dele não foi totalmente correto, obediente em direção a Deus. Porque se tivesse sido, o Senhor continuaria o fortalecendo. Então,
necessidade de a gente fazer essa sondagem no nosso coração. De tempos em tempos a gente precisa fazer isso. O profeta fala, o salmista, na verdade, no Salmo 139, né? Ele fala, sonda, Senhor, meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Se ele pede para que o Senhor veja, porque ele não está vendo, ele não está percebendo. E aí, Senhor, se o Senhor vê esse caminho mau, me guia pelo teu caminho eterno. Ele ora ainda assim, Davi, né, o salmista em um dos salmos, ele fala, Senhor, perdoa-me dos meus pecados ocultos, os que eu não conheço, mas que eu pequei, provavelmente tenho pecado. Sabe, é esse coração de quebrantamento e de dependência que Deus espera de nós. Esse coração de regresso, de volta. De voltar para aquele lugar todos os dias, limpar aquele altar, renovar a lenha sobre esse altar, porque ela vai ficando ali tão, né, ou úmida demais, ou seca demais, né? Então a gente precisa renovar essa lenha, limpar o altar e lançar fogo sobre ele. E a única coisa que vai fazer esse altar queimar, esse fogo queimar, é o nosso coração quebrantado, porque aí ele vem de encontro, né? Ele acende. Assim ele renova aquele primeiro amor, aquele início. Esse é o desejo de Deus. Eu queria que a gente orasse agora, que a gente fechasse os olhos e que a gente sinceramente colocasse, tivesse esse tempinho agora para colocar o coração diante de Deus. Pode ser só mais uma aula, pode ser só mais um encontro nosso aqui. Um encontro, né, de mais um horário de verão, de mais um ano, mais um final de ano, mas pode ser um momento em que o Espírito Santo fala no nosso coração, em que a gente intencionalmente convida ele para sondar e ver o que está lá dentro, o que nós não estamos vendo.